Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Quero trazer uma palavra de meditação para vossas vidas. No livro de Lucas, capítulo 8, versículo 43 e 44, que fala assim. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curado. Chegando por trás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. Louvado seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Havia uma mulher que padecia há 12 anos com fluxos de sangue. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E por ninguém podia ser curada, porque ela havia gastado todo o seu recurso com o médico e não pôde ser curada. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, que é a palavra, louvado seja o Cordeiro de Deus, João capítulo 1 e versículo 1, gerou uma fé dentro dela. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10 e versículo 17. E ela disse consigo mesmo, eu vou, porque eu sei que se eu for, eu serei curada. Ou seja, uma fé genuína. A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 7, louvado seja o Cordeiro de Deus, que nós andamos por fé e não por vista. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Nós andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios capítulo 5 versículo 7. Então, ela não foi pelo aquilo que ela estava vendo, mas ela creu naquilo que ela podia receber da parte do Senhor Jesus Cristo. Ela não se preocupou com a multidão que estava lá fora, porque pela lei de Moisés ela era considerada imunda. Levítico capítulo 15, versículo 19. Tudo que ela tocasse ficava imunda. A multidão estava lá fora, mas ela abre a porta da sua casa e ela vai. Não importa se a multidão vai empurrar, predejar, ela não pensa em nada disso. A única coisa que ela pensa é, eu sei que se eu for, eu serei curada. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, ela gerou uma fé genuína. A preocupação dela era de tocar em Jesus. Ela não se preocupou com a multidão. A preocupação dela era tocar em Jesus, porque ela tinha convicção que ela ia ser curada. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que ela estava entre e dentro da multidão, estava no meio da multidão. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Mas ela não se preocupou com a multidão. Não se preocupe com a multidão que está ao seu redor. Louvado seja o nome do Senhor. Se preocupe em tocar em Jesus, porque é dele que vai sair o seu milagre. É dele que você vai receber o seu milagre. Então, tão somente toque em Jesus pela fé. A Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 10, versículo 38, que o justo viverá pela fé. E se ele retroceder, o Senhor não se agradará dele. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Ela era considerada mulher imunda. Levítico capítulo 15, versículo 19. Tudo que ela tocasse ficaria imundo, mas ela não se preocupou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E foi em busca do seu milagre. A Bíblia vai dizer que ela toca na orla de Jesus por trás. Louvado seja o Cordeiro de Deus. A Bíblia vai dizer que tudo que ela tocasse ficasse imundo, mas ela tocou em Jesus. Jesus é a fonte de água viva. É aquele que purifica de todo o pecado. É aquele que a sua graça se manifesta na imundície. Louvado seja o Cordeiro de Deus. E purifica e traz salvação e cura. Ela toca no rio de água viva, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que tem poder de limpar todos os pecados. E quando ela toca, a Bíblia diz que imediatamente estancou aquele fluxo. Foi logo, foi na hora. Não se preocupe com a multidão. Toque em Jesus. Louvado seja o Cordeiro de Deus. E Jesus diz, quem me tocou? E os seus discípulos, Pedro junto com os seus discípulos, diz, a multidão te aperta e te oprime. E o Senhor disse que me tocou. Jesus disse que alguém tocou diferente.
não foi aquele que apertava, não foi aquele que oprimia. Jesus não tem milagre para quem aperta, nem para quem oprime Jesus. Porque Jesus, ele é o Senhor dos senhores. Não se deixa ser apertado nem oprimido por ninguém. Porque ele é o Todo-Poderoso. Esse negócio de dizer, vou colocar Jesus na parede, não existe. Toque pela fé. Porque você vai arrancar a virtude, poder de Jesus. Imediatamente você vai ser curada. E Jesus diz, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Jesus não disse, foi porque me apertaram, foi porque me oprimiram, não. Foi porque alguém me tocou. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Então, para quem toca em Jesus pela fé, tem milagre. Para quem toca em Jesus pela fé, tem libertação. Para quem toca em Jesus pela fé, tem paz. Uma paz que excede todo entendimento. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Imediatamente estancou aquele sangue e ela foi curada. A Bíblia vai dizer que ela estava tremendo e temendo, querendo ocultar. E depois ela resolve falar, ela diz, Senhor, fui eu. E a Bíblia diz que ela conta a causa porque tocou em Jesus. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Qual a causa que você tem que precisa ser resolvida? Toque em Jesus, porque Ele é poderoso para resolver as suas causas impossíveis. E Jesus disse, filha, aquela que era desprezada, abandonada, porque quem tinha um fluxo de sangue tinha que viver longe da família. Mas a Bíblia vai dizer em Salmos 68, verso 6, que o Senhor é aquele que coloca o solitário em família. Agora que ela era curada, já não era mais solitária, porque o Senhor coloca os solitários em família. E o Senhor fala para ela, filha, a tua fé te salvou. Ela recebeu a cura daquela enfermidade e a cura da alma. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Ela contou o seu testemunho na frente daquela multidão, porque ela contou a causa que foi curada e por que tocou em Jesus. Contou a história por que ela tocou em Jesus e qual foi a causa que ela tocou em Jesus e como ela foi curada. Ela contou o seu testemunho no meio da multidão. A multidão a qual que para muito acha que é pedra de atropeço. Não tem coragem de enfrentar a multidão, mas ela enfrentou a multidão. E aquela multidão que tinha ela como imundice, como desprezada, pôde ouvir o seu testemunho, que agora ela era uma mulher curada. Tinha paz de espírito, era mulher limpa, purificada pela graça de Deus. E que podia viver em família, que podia viver entre o povo em comunhão, porque Jesus é aquele que pega o solitário e coloca em família. Salmos 68 e verso 6. Deus é aquele que abençoa quem toca pela fé. Louvado seja o Cordeiro de Deus. A orla fica embaixo na barra do vestido. Ou seja, ela teve que se encurvar, se abaixar para chegar até lá embaixo e tocar na veste de Jesus. Mas valeu a pena enfrentar a multidão, se encurvar, tocar na veste. Porque quando ela se levantou curada, com bênção dobrada para a glória do Senhor Jesus Cristo. Quero orar por você que se encontra enferma, com enfermidade, a qual o médico disse que não tem solução.
mas o nosso Deus é aquele que cura todo tipo de enfermidade. Soberano e eterno Deus, Pai celestial, eu oro agora, meu Deus, te apresentando todas as pessoas, meu Deus, que se encontram doentes, ó Pai, com a enfermidade incurável, Deus. O Senhor é Deus que cura câncer, cura AIDS. Para o Senhor não existe enfermidade que não possa ser curada, ó Pai. Eu te apresento agora, meu Deus, todas as pessoas que se encontram, ó Pai, com enfermidade incurável, diabetes, pressão alta, coração, toca agora, meu Deus, Senhor, e repreende para a glória do teu nome, Jesus. Assim eu creio, Senhor, que o Senhor é poderoso para dar vitória ao Pai. Amém, Senhor. Jesus vos abençoe.